Diga para quem está ao seu lado, diga assim: follow Jesus. Fala para essa pessoa: siga Jesus. Dê um abraço pelo menos 4 pessoas e pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de eu pregar, eu quero te dar um aviso. Semana que vem a gente vai ter uma conferência aqui na igreja. E eu quero convidar você para não perder, porque serão dias poderosos. A gente está recebendo o apóstolo Géser Cardoso, que é de São Paulo, líder da missão Shekinah, e ele estará conosco ministrando durante 3 dias. Na sexta-feira à noite, nós começaremos às 19h30 em uma noite sobrenatural aqui na igreja. A entrada é gratuita e você está muito convidado, e chama todo mundo que você puder para participar, porque vai ser sobrenatural. Amém? Não falta por nada. No sábado a gente vai ter uma programação muito especial. Onde estão os casados aqui da igreja? Levante sua mão, você que é casado. Você ouviu que a pessoa é feliz quando ela dá um grito bem alto quando fala sobre o assunto? Amém? Quando são casados, digam amém. Aleluia. Então no sábado à tarde a gente vai ter uma programação especial para os casados, noivos, namorados, ajuntados. Você que está aí, que tem o seu cônjuge, a sua varão valoroso, a sua varoa de Deus, você não pode perder, em nome de Jesus, vai ser poderoso. Eu entendo que o diabo, ele usa estratégias, e uma das estratégias do diabo é atacar as famílias. Por muito tempo a gente ouviu dizer que Campo Grande era a capital do divórcio, mas nós declaramos que esse dado estatístico será quebrado em nome de Jesus. E eu não sei, eu amo casar as pessoas, eu amo de verdade ver as pessoas casando, mas eu sei que o casamento não é fácil, a vida 2, ela é uma vida cheia de desafios e renúncias. E muitas vezes nós precisamos de um conselho de pessoas de Deus para guiar os nossos passos, para falar que a gente está errado, para mostrar para as mulheres que os homens estão sempre certos. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quero convidar você para participar comigo. No sábado à tarde nós teremos aqui. E nesse sábado à tarde nós teremos um custo por conta do nosso coffee break que nós teremos aqui, que vai ser uma tarde maravilhosa de comilança e vai ser poderoso. Então, no final desse culto, você pode procurar o nosso balcão de informações ali atrás e já se inscreve para a conferência. Amém? E sábado à noite, para você que ama Jesus e é apaixonado por Ele, a gente vai ter o Revival Night. Amém? Pastor, o que é isso, pastor? É uma noite só de adoração, irmão. A gente vem para a igreja e a gente vem para adorar o Senhor, sem hora para acabar, uma noite que a gente não sai daqui sem que a glória de Deus transborde sobre o nosso coração. E é poderoso demais. Quem que já participou do Revival Night? Você pode dar um glória a Deus bem forte para as pessoas verem como é massa? Muitas coisas aconteceram no Revival Night, palavras de Deus, canções. E eu tenho certeza que esse sábado vai ser poderoso. E domingo a gente tem a nossa celebração da família para fechar com chave de ouro. E vai ser sobrenatural. Amém? Levante sua mão bem alto e diga assim: nós declaramos que essa conferência de céus abertos será sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aplauda mais uma vez o nome santo do Senhor. Quem você segue no Insta? De famoso. Se você segue a Virgínia, não levanta a mão. Você que é assíduo acompanhando Zé Felipe e Boiadeira, Virgínia e Vini Júnior. Sabe, mas eu fiquei pensando sobre esses dias, sobre as pessoas que nós seguimos no Instagram. E essa mensagem começou porque uma pessoa da igreja, ela falou assim: pastor, você não me segue no Insta. Eu falei assim: verdade, vou seguir agora, eu segui ela. E ela falou assim: a pastora também. E aí eu quero dizer para você que ama essa pastora, ela não segue ninguém mesmo. Ela só me seguiu depois que eu casei com ela. Ela não é muito de seguir as pessoas, porque ela é meio da idade. Ela é aquela pessoa que acorda e ela varre a rua da casa, ou a rua da frente, a calçada de casa. Ela ainda tem aquelas revistas super interessantes, que só quem é dessa época vai saber. Ela ainda tem um filtro de barro. Alguém usa filtro de barro aqui na igreja? Deixa eu ver, você também que é idade da pedra. Temos uma ali, a Ju, o que mais? Diz que é o melhor filtro que existe, sim ou não? É isso que a gente tem lá em casa. Então ela é mais antiga que a Ivone. A Ivone é muito mais moderna que ela, 1000 vezes.
A Ivone tem TikTok, irmão. Você não sabe ainda, mas ela tem TikTok, ela faz dancinha. Brincadeira. Mas eu fiquei pensando sobre a rede social. Cara, como é sério isso? A gente tá num tempo, irmão, que se alguém te dá um follow de seguir você, já era. Você quer saber o porquê, você não dorme, você fala assim, o que aconteceu? O que eu fiz? Por que parou de me seguir? Tem gente que é tão stalker, nem o Instagram dele, o dos outros. Fulano deixou de seguir ciclano. Stalker é o nome disso. Eu repreendo a sua vida todo espírito de stalker agora em nome de Jesus. Demônio futriqueiro, fofoqueiro, está amarrado à sua vida agora. Mas a pergunta é, se Jesus tivesse um Instagram, e se ele seguisse você, será que ele poderia ver os seus stories? Se Jesus seguisse você, será que ele estaria nos seus melhores amigos do Instagram? Só quem é crente de verdade está aqui na igreja e fala sim, aleluia. Mas a pergunta não é nem essa, porque mesmo que Jesus não tenha Instagram, ele segue a sua vida, irmão, amém? Não tem lugar que você vá que Jesus não saiba. A pergunta é, será que você seguiria Jesus? Será que de fato você seria aquela pessoa que seguiria Jesus, que olharia para Jesus como alguém a ser seguido, alguém a rotina, alguém a ouvir palavras, conselhos, alguém que ia ser o seu influencer? Porque essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e hoje eu quero ser pastor um pouco, amém? Em nome de Jesus, posso ou não? Amém? Para que você entenda que para a gente viver um romper santo do Senhor, a gente precisa deixar que Jesus transforme todas as áreas da nossa vida. Eu estava conversando com a Rai, a gente estava falando sobre isso, que quantos relacionamentos, isso não é de hoje, irmão, acabam por causa de Instagram. Quantas coisas não acabam por causa das redes sociais? Porque sempre começa com uma curtida, sempre começa com um negocinho ou outro. Quando vê, já tá tudo do poço, porque a rede social ela virou um veneno na mão de quem não tem um caráter curado por Jesus. E sabe, essa noite você precisa entender o seguinte, irmão. Não tem problema nenhum você ter Instagram. Nenhum. Não tem problema nenhum você ter rede social. E os próximos anos, com a inteligência artificial, eu já não sei o que vai virar redes sociais. Nós já estamos enfrentando um tempo em que as pessoas já estão com dores até de pescoço, de tão conectadas que elas estão a todo momento. Quem que já perdeu o celular e ficou desesperado? Levanta a mão. Mentira, irmão. Pode levantar a mão, verdade. Perdi o celular. Cadê meu celular? E o dia que eu estava assim, cadê meu celular? Celular. Ah, tá aqui. Estava na minha mão. Porque parece que a nossa vida inteira está nisso aqui. E sabe, a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você hoje é: você está disposto a de fato seguir a Jesus? Não em uma rede social, mas em um relacionamento íntimo de intimidade com o Senhor? Porque isso muda tudo na sua vida. O fato da gente vir para a igreja, o fato da gente viver milagres, o fato da gente falar em línguas, cantar canções, expulsar demônios, profetizar, não diz nada a respeito de salvação. A Bíblia diz em Mateus que nos últimos dias, muitos chegarão para o Senhor e falarão assim: Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu curei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a resposta de Deus é assim: afasta de mim porque eu não vos conheço. Então, sabe, para você seguir Jesus, você precisa entender, irmão, você precisa renunciar à sua vida. De fato e de verdade. Não dá mais para você ficar em cima do muro. Olha para alguém do seu lado, por favor, me ajuda a pregar essa noite. Fala para essa pessoa assim: não disfarça nessa cadeira. Senão, pastor, vai pegar o seu celular e vai projetar no telão de LED. Follow Jesus. Pastor, eu entendi, pastor. Tudo bem. Como eu faço para seguir Jesus? Eu quero te dar 3 princípios básicos da palavra do Senhor. Para que você entenda que seguir a Cristo é muito mais do que dizer que segue. Seguir a Cristo é muito mais do que falar que você ouviu falar de Jesus, que você conhece Jesus. Eu conheço centenas e centenas de pessoas que usam o microfone para falar de Jesus, sem ao menos o conhecê-lo.
E eu oro para que você não viva uma vida sem conhecer Jesus. Porque o maior prazer da nossa vida é conhecer a Cristo. Levanta sua mão e diga: eu quero conhecer Jesus. Mais forte, irmão, diga: eu quero conhecer Jesus. E Lucas capítulo 9, Jesus está dizendo como seguir Ele mesmo. Então ele fala assim: olha, você quer me seguir? Eu vou te explicar como que é. E o primeiro ponto, vamos ler de novo no telão. A Bíblia diz assim: Jesus continuou dizendo: se alguém quiser me acompanhar ou me seguir, primeira coisa é, negue-se a si mesmo. Ops, tá no telão. Negue-se a si mesmo. Diga isso, negue-se a si mesmo. A gente consegue projetar? Lucas 9, 23. A Bíblia diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E a pergunta é: pastor, eu entendi, mas o que é negar a si mesmo? Me ensina, pastor. Eu preciso aprender, porque eu ouvi que eu tenho que seguir Jesus, mas não sei o que é negar a si mesmo. Talvez é olhar o pudim e não comer. É isso? Estou me negando a si mesmo. Não, hoje eu não vou na Giuseppe, estou me negando a si mesmo. Parei de tomar tereré, estou negando a si mesmo. Isso não é negar a si mesmo, irmão. Negar a si mesmo é você nascer de novo. Diga comigo, nascer de novo. O nosso primeiro convite de Deus, o primeiro convite de Deus para o homem é: nasça de novo. Por que a gente tem que negar a si mesmo? Porque essa carne que nós estamos aqui, que é passageira, ela está contaminada. O homem já nasceu em pecado, irmão. Você já nasce em pecado. Nós já nascemos num corpo corruptível. Vai chegar um dia que nós teremos um corpo incorruptível, mas nós ainda estamos nesse. Nós ainda lutamos com os nossos desejos de levantar a mão na igreja, de adorar o Senhor, mas também de apontar o dedo para quem xinga a gente no trânsito. A gente ainda lida com o nosso corpo de querer vir para a igreja num domingo à noite, mas também ficar em casa assistindo Netflix. A gente lida ainda com um corpo que quer orar à noite, quer buscar Jesus, mas ao mesmo tempo está muito cansado e quer só dormir. A todo momento a gente precisa lidar com a nossa humanidade e ao mesmo tempo sendo bombardeado com tanta informação sobre a nossa cabeça, tanto convite. Sabe, antigamente a gente tinha muita mensagem subliminar. Eu tive uma época que eu viciei nessas coisas, então eu pegava, você deve ser dessa época, o rótulo da Coca-Cola. Alguém já fez isso? Se você nunca fez, eu vou te ensinar. Pega o rótulo da Coca, tira, aí você vai juntar de um jeito que eu não sei como, não lembro mais, e Coca-Cola em instantes vira alô diabo. Eu sou no tempo que assisti desenho da Disney. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo, lembra dessa, Leandro? Que enquanto o leão corria, a poeira transformava na palavra sexy. Porque tinha que ser assim antes. Porque a gente era mais crente. A gente era mais fervoroso, a gente orava mais. Então, para o diabo enganar a gente, ele tinha que fazer muita coisa. Ele não podia chegar assim de bandeja. Só que hoje, perdeu, irmão. Hoje, a própria rede social, o seu próprio celular, ele é o próprio inferno na sua mão, te levando para o precipício. Te levando para os seus problemas, para os seus vícios, para as suas mazelas, para os seus pecados. Hoje não precisa mais, o diabo não precisa mais disfarçar. Ele vem para você como ele é mesmo, e a gente aceita, porque parece que a gente entrou numa inércia. Não você, amém? Esses não vieram, amém? Porque nós estamos aqui buscando o Senhor em pleno domingo. Porque nós queremos mais o Senhor. Mas a gente precisa entender que a nossa caminhada com Jesus, ela é uma vida de batalhas. É uma vida de luta. Eu estava conversando também esses dias sobre as pessoas que enfrentam um problema com o homossexualismo. Qual é a diferença de uma pessoa que luta contra o homossexualismo, uma pessoa que luta contra um adultério? Ambas estão presas em um vício, ambas estão presas em um dilema, em que se não mortificarem a sua carne, entrarão em uma vida pecaminosa. A gente gosta de jogar aquilo que é mais visível, os pecados das pessoas que todo mundo enxerga. Mas a gente não gosta de
abrir o nosso coração e mostrar quão podre a gente é nos nossos pensamentos. Eu creio em uma graça do Senhor que livra a gente de todo pecado. Eu creio nessa graça. Mas essa mesma graça fala para mim e para você que o adultério não é você deitar com uma pessoa, mas apenas você pensar. Então como que a gente consegue sobreviver a esse corpo caído? Porque eu quero Jesus. Eu quero adorar Jesus. Mas ao mesmo tempo a minha carne está gritando para eu ir para o mundão e me satisfazer com os vícios do mundo. Eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com alguém que quer Jesus, mas com alguém que não quer mais Jesus, alguém que quer viver o mundo, porque eu estou ficando pra titio e quero namorada. Sabe, a gente vive uma vida, irmão, de uma batalha. E sabe quando isso vai acabar? Sabe quando? O dia que a trombeta tocar. Aí sim, nós seremos um corpo totalmente santificado na glória do Senhor. Mas até lá, eu e você precisamos acordar todos os dias e nascer de novo para Cristo. O novo nascimento, que é uma atitude de fé, não tem a ver apenas com se tornar religioso. Irmão, presta atenção, você não está numa religião, nós não somos uma religião. Nós somos um lugar onde Jesus se manifesta. Porque a religião, ela quer que você nasça de novo do jeito dela, no padrão dela. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que quiser nascer do Espírito precisa descer as águas, nascer das águas, ter uma nova vida. Não é apenas mudar um comportamento, mas deixar que Cristo, à luz da palavra, mude totalmente a nossa vida e o nosso DNA, quem nós somos. Mas não é um dia, é uma constância. O batismo é só o começo. O batismo, irmão, não zera a sua vida para você ir para o céu. Não é assim que funciona. Nós não cremos nisso. Se você não continuar buscando o Senhor, se você não continuar todos os dias a acordar e dizer: esse dia eu vou negar a mim mesmo, esse dia eu vou viver santidade, esse dia eu vou viver para Cristo. Se você não entender isso, você corre um sério risco de ser aquela pessoa que batizou, que veio no quarta-flow, que veio na igreja, a trombeta tocou e você ficou. Olha para alguém do seu lado e fala assim: eu espero que você more comigo no céu, senão eu venho buscar você pelo pé. Negar a si mesmo, eu não sei para que essa mensagem hoje, mas eu acredito que foi uma guerra espiritual e está sendo desde agora tão grande, porque tem pessoas aqui que estão prestes a viver um propósito, mas não conseguem viver o seu propósito, porque o inimigo está cercando a sua vida há muitos anos. Mas sabe de uma coisa? Eu quero te dar uma boa notícia: nada maior do que Deus. E o poder de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está nesse lugar, e é Ele, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que está nas nossas vidas. Eu quero negar a mim mesmo. Eu não quero ser o Eberson. Eu não quero os problemas do Eberson. Eu não quero os desejos do Eberson. Eu preciso de alguém na minha vida. Eu preciso de algo que tire o Eberson. Eu preciso de algo que, faça com que o Eberson diminua. E esse algo, esse alguém se chama Jesus Cristo. Talvez é por isso que alguém disse na Bíblia: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É uma vida que você percebe que na sua força você não consegue. Não é o quanto você ora, o quanto você jejua, mas é o quanto Jesus está dentro de você. É o quanto Ele fez por você. Não é por mérito, não é porque é o seu esforço, mas é pela graça de Cristo. É entender que a cruz abriu um caminho, a cruz mudou a história, a cruz rasgou a dívida. Não há mais condenação. Então eu encontro em Cristo uma vida nova. Eu posso encontrar em Jesus uma vida nova. E se o diabo vem na minha porta segunda-feira para eu pecar, quem abre a porta é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu não quero viver a minha vida. Eu quero que Cristo viva em mim. Pastor, quer dizer então que eu vou ter que ser perfeito? Se você for lá fora, você vai ver, está bem escrito na parede lá: pessoas imperfeitas que amam Deus que é perfeito. Eu falo isso sempre nessa igreja. Eu sou o pior da igreja, irmão. Olha para quem está perto de você. Isso eu só falo no Jeep. Fala para essa pessoa assim: o pastor não é o patrão da igreja. Eu não sou o patrão da igreja. E nenhuma das pessoas que estão aqui com o seu crachá,
com sua roupa, levantando as mãos, servindo nesse culto, também são super crentes. Na verdade, nós servimos ao Senhor porque nós somos os que mais precisamos. Porque nesse lugar nós entendemos, enquanto nós colocamos um sofisma na mente, que nós somos os super crentes, incaíveis, inatribuláveis, nada nos afeta. Eu sei o meu limite. A pessoa que fala isso já perdeu toda a razão. Porque entende que em Jesus a nossa vida é sem limites. Porque ela é uma entrega total a Ele. É uma vida, irmão. Não estou dizendo que você... Sabe, a oração de Cristo, quando Jesus olhou para nós, Ele falou assim, olha, esse mundo vai ser difícil para eles. E Jesus fez uma oração. E a oração de Jesus é, Deus, eu não quero que você os tires do mundo. Mas eu quero que você os livre no mundo. Não é sair do mundo, sair dos lugares, parar de frequentar os lugares, mudar, sabe? Não é você tentar virar um fanático, um religioso, não é isso, irmão. Porque não adianta você vir para a igreja e julgar todo mundo, mas a sua língua ser maior do que a língua do fofoqueiro. É uma vida de entender que negar a si mesmo, cara, eu preciso nascer de novo todos os dias. Eu preciso acordar todo dia e falar assim, Senhor, me ajuda hoje, porque está difícil. Me ajuda hoje, porque não está fácil. É uma luta que não cessa, irmão. É uma luta que não acaba. Por isso que seguir a Jesus, o primeiro ponto é você saber que você não consegue seguir Jesus sem que primeiro você nasça de novo. E para nascer de novo, você precisa fazer duas coisas. A primeira é reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. É você fazer essa oração e dizer, Senhor, eu reconheço que você é o meu Senhor, o meu Salvador. Porque aí você encontra a graça do Senhor. E segundo, é você entrar nas águas do batismo. O batismo não é virar membro da igreja. O batismo é um simbolismo de que você morreu para a velha vida e nasceu para uma nova vida em Cristo. Negar-se a si mesmo é a gente entender que só tem uma maneira de seguir Jesus, negando a si mesmo. Nascendo de novo. Nascendo no Espírito. Em uma vida no Espírito. Sabe, eu amo o Evangelho porque, entre tantas coisas do mundo, é a única coisa que de fato pode dar uma segunda chance para alguém. O Evangelho é a única notícia que de fato transforma pessoas que estavam à beira da ruína em novas criaturas. Então, o primeiro passo para seguir Jesus, irmão, é você nascer de novo. Quem está comigo essa noite, em nome de Jesus, diga amém. Segundo fato, vamos ler de novo. Versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Por muito tempo eu li esse versículo e eu achava que tomar a cruz era cantar aquela música. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu achava que tomar a cruz era sofrer a vida. Eu achava que tomar minha cruz era toma a sua cruz. Então, pastor, vim aqui de oração pelo meu marido, então toma a sua cruz e anda. Eu achava que tomar a cruz era uma penitência. Porque eu enxergava a morte de Cristo como uma penitência. Até que a Bíblia veio como uma luz sobre o meu coração e me mostrou que a cruz de Cristo, na verdade, não foi uma penitência, não foi uma punição. O que foi lá, penitência, O que teve a cruz de Cristo, na verdade, foi o propósito de Jesus na terra. Então tomar a sua cruz é você pegar o seu propósito e viver o seu propósito. Tem alguém acordado comigo nessa igreja? Tomar a cruz, irmão, é você entender que eu preciso pegar o meu propósito e seguir Jesus. Não dá para você viver uma vida aqui na terra, olhando para a cruz, olhando para o propósito de Cristo,
sem pegar o seu propósito e colocar em ação. Você precisa parar de perseguir promessa e começar a viver o seu propósito. Porque as promessas, elas passam. As promessas, depois que você alcança uma promessa, acaba. Mas o propósito, você cumpre ele até a volta de Cristo. Seguir Jesus é uma caminhada, então você precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo, você recebe uma nova identidade. E quando você recebe essa nova identidade, você recebe algo do Senhor. Agora você começa a viver o seu propósito. Pode mudar a tela, por favor? Diga assim, follow Jesus. Mais uma vez, diga, follow Jesus. Sabe o que é o problema, irmão? O diabo não quer que você viva o seu propósito. Eu tenho um jogo lá em casa que eu jogo com a minha família, chama Horizon, no PlayStation. O pastor pode, amém, jogar PlayStation, amém, irmão? Fica tranquilo. Não é pecado não, amém? Eu também jogo bola, penso que pareça, então monjaro. Enfim. Eu vou secar para depois ficar forte. Pastor bombado. Deixa comigo, Adonis. E esse jogo é muito engraçado porque ele é um jogo de missão. Eu tenho que cumprir umas missões ali e tal, só que é campo aberto. Então se eu quiser ficar a minha vida inteira jogando aquele jogo, sem cumprir uma missão, eu consigo. Catando graveto, matando os robôs que tem no jogo. Eu posso perder minha vida inteira sem cumprir uma missão. E às vezes eu dou na mão do Judá o controle e ele fica lá dando soco em pedra. Que ele aprendeu a dar espadada, ele fica dando espadada na pedra até quebrar, porque ele acha que vai quebrar. Aí ele fica pulando. Mas lá tem um mapazinho, uma seta que você precisa ir para cumprir a missão. Mas quando você não tem mentalidade de propósito, você não sabe qual é a missão, nem para onde você vai. Então você fica ali rodando. Então ele dá para comer, ela mata os bichos e come, troca de roupa, senta, pula, nada, vê os peixes do mar, mas não cumpre nenhuma missão. E talvez eu esteja falando de um jogo, mas talvez eu possa estar falando da sua vida, que está aqui na terra, vivendo como uma pessoa aleatória, comendo, dormindo, trabalhando, só que tem um mapa te esperando ali para você cumprir sua missão. Seguir a Cristo, irmão, quando você resolve seguir a Cristo, você recebe um mapa da sua vida com o seu propósito. Quando você resolve seguir a Cristo, você recebe do Senhor uma missão de vida para você cumprir um propósito. Irmão, a gente tem que parar da gente fantasiar a promessa da terra, a terra prometida, eu quero entrar. Você vai entrar, irmão, mas por que você vai entrar lá? Qual é o seu propósito? Por acaso você tem propósito de entrar nesse lugar? Porque a gente é muito fascinado com as promessas do Senhor para nós, mas a gente negligencia os nossos propósitos em Deus. E eu não posso deixar você ser essa pessoa. Eu preciso te acordar e perguntar para você, você sabe qual é o seu propósito? Porque Jesus está esperando você pegar a sua cruz e seguir a Ele. A sua cruz é o seu propósito, irmão. E é muito maior que a sua promessa. Diga isso, o meu propósito. Mais forte, irmão, vamos lá. O meu propósito é muito maior que a minha promessa. Responde algo para mim aqui. Qual era o propósito de Noé? Construir a? Quem disse? Quem disse que o propósito de Noé era esse? O propósito de Noé nunca foi construir uma arca. O propósito de Noé era muito maior que isso. Era reconstruir o planeta. A promessa para Noé era a arca. Se Noé vivesse a vida enxergando a arca como um propósito de vida, quando ele estacionasse a arca, sabe o que ele ia fazer? Outra arca. E até hoje fazendo arca. Mas o propósito de vida dele não era esse. O propósito da vida de Noé era reconstruir o planeta. Não era construir uma arca
Tem gente que ainda está construindo arca, atrás de arca, se ocupando com madeira, comprando madeira para construir arca. E Deus falando para você, essa era só uma promessa, cadê? Vai viver o seu propósito, é muito maior para a sua vida. O seu propósito é muito maior, o meu pensamento para você é muito maior do que você imagina. Essa é uma noite que Deus manda dizer para alguém um recado direto ao seu coração. Para de ver a sua vida como uma pessoa comum e comece a negar a si mesmo, seguir a Cristo, pegar a sua cruz, o seu propósito e fazer história nessa cidade, na sua família, na sua casa. Eu declaro sobre você, você não vai ser mais uma história repetida na sua geração, na sua família. Você é aquele feitor de histórias em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga, eu vou fazer história. Só tem uma maneira de fazermos história, pegando a nossa cruz e seguir a Cristo. Aceitando o nosso propósito. Senhor, qual é o meu propósito? Eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Isso é tão sério, irmão. Isso é tão sério. Porque quando você descobriu o seu propósito, você sabe com quem você casa, aonde você trabalha, aonde você mora, com quem você passa tempo, o que você vai, quais são as chaves que você vai adquirir para você, quais são as habilidades, porque você tem uma missão a ser cumprida. Então nada que for, que tudo que for fora desse propósito, você não vai viver, você não vai se aliançar. Tem gente que perde grandes propósitos do Senhor, porque ficou tão distraído e se relacionou com pessoas que estavam fora dele. Entender o propósito da minha vida, irmão, é a primeira coisa que você precisa saber. Eu gosto dessa frase, os 2 dias mais importantes na vida de um ser humano. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que nasceu. Nós vamos entender por que eu nasci. Por que eu nasci? Isso precisa ser claro no seu coração. Isso é pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Porque o nosso propósito, primeiro, ele fala mais sobre a vontade de Deus do que sobre a nossa. Quando Cristo está ali na cruz, minutos antes de morrer, ele fala para Deus, Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Viver uma vida de propósito é você entender que acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, está a vontade de Deus. Isso nem sempre é fácil. Por isso que nós precisamos carregar a nossa cruz. Por isso nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Me ajuda a pregar, toca no ombro de alguém e fala assim, você sabe qual é o seu propósito? Agora olha bem para ele, dá uma cotovelada nele e fala assim, eu vou te falar qual é o seu propósito. Eu só te falo uma coisa, irmão, não tem como você descobrir o seu propósito longe de Cristo. Não dá. Eu preciso viver o meu propósito. Eu preciso nascer de novo. Pegar a minha cruz, que é o meu propósito, que é o meu chamado, a minha missão. Eu não posso seguir a Jesus sem saber para onde eu vou. Eu não posso seguir a Cristo também agarrado com as coisas que eu amo, que eu gosto, porque uma vez um jovem rico chega para Jesus e ele quer seguir Jesus, mas ele não estava disposto a renunciar a nada. É uma primícia do Senhor para mim e para você, irmão. Se você for seguir Jesus, você vai precisar renunciar coisas e pessoas. Não dá para você seguir Jesus ainda com pessoas que não fazem parte do seu propósito no seu caminho. Nós precisamos ser inteligentes e saber com quem a gente vai nos relacionar. Você tem que amar todo mundo, irmão. Abençoar todo mundo. Mas nem todo mundo precisa ter acesso a você. Escolha bem as pessoas que vão caminhar do seu lado. Você precisa entender isso, irmão. É muito sério. Vem cá, Guina, Iago, Johnny. Cadê? Marlos. Rapidinho.
Fala para quem está perto de você, fala assim, você precisa. Fala mais forte, irmão, fala, você precisa estar conectado com as pessoas certas. Olha para mim, Jesus está a caminho do Gólgota. E de repente colocam alguém para carregar com ele a cruz. Porque o que mostra isso para mim? Será que Jesus não era suficiente? Ele era Jesus, cara. Tudo bem que ele estava apanhando como um homem, mas mesmo assim, ele estava carregando ali a cruz, era o propósito dele. Mas essa caminhada de Cristo com a cruz, ela é interrompida por alguém. Um homem que vem para carregar com Jesus a cruz dele. O que mostra para mim, o que eu entendo por revelação esse episódio da Bíblia? Que no nosso propósito, você precisa estar conectado com as pessoas certas. Se conectar com as pessoas certas. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Rapaz, vocês estão em forma? Eita glória! Esses aqui são um dos nossos líderes. Vem aqui, Marcos. Fica aqui, de lado assim pra mim. Fica aqui, de lado. Fica aqui, de frente, Johnny. Ô, menino, vem aqui. Qual é o seu nome mesmo? Wagner. Vem aqui, menina. Presta atenção. Eu sou pastor, amém? Sim ou não? Eu e a Raíssa. Quem acha que o pastor não peca? Levanta a mão. Você não acha, irmão? Oxi. Por que eu tenho que ter uma vida diferente da sua, Doniz? Por que eu tenho que ter uma vida diferente da sua, Jorge? Por quê, Guilherme? Se eu sou homem também, sou de carne e osso. Todos nós, perante Deus, somos iguais. A minha diferença para você, irmão, só é uma. A minha barriga talvez seja um pouquinho maior que a sua. Mas nós somos iguais. É óbvio que existe uma unção sobre a minha vida. Deus me escolheu para algo, e eu olhei para a cruz que Deus me deu, e eu peguei ela, e assumi o meu chamado. Não é fácil. Mas há mais de 30 anos eu dedico a minha vida integralmente a Jesus. Há mais de 30 anos que eu não saio do altar do Senhor, que eu não saio da presença do Senhor. É uma vida de renúncias. Você acha que eu não tenho vontade de beber? Não, não tem mesmo, de verdade. Acho horrível. Mas um dia eu experimentei a cerveja, um gole. Horrível, não gostei. Mas poderia ter gostado. O que me faz, qual é a diferença minha? Sabe, o que faz eu conseguir ter uma vida em Deus, e preciso ter essa vida em Deus, porque Deus me escolheu para uma missão muito mais séria que a sua, irmão. Você está sentado aí, eu estou aqui com o microfone na mão. Ou seja, a responsabilidade maior dessa palavra é minha. Porque eu preciso ser exemplo, e eu preciso cuidar do rebanho de Cristo, porque é Ele que cobra de mim. E eu preciso ser uma referência. Mas se eu achar que a cruz que Deus me deu é leve, é de boa, eu sou apóstolo agora, tá ligado? Faço música. Isso não vai tirar música é minha. Minha esposa é da igreja. Minha sogra é libertadora. Se eu ir nessa, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se Jesus precisou de alguém para caminhar com Ele na sua cruz, a gente também precisa. E o que me faz, irmão, continuar firme no meu propósito, carregando a minha cruz, é porque ao meu lado tem homens de Deus, que Deus escolheu. Então se eu cair para um lado, alguém vai me segurar. Precisava segurar pelo menos. Porque às vezes a gente não vai ter preparado. Entende, irmão? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Escuta isso, irmão. Não dá para você seguir Jesus sozinho.
Não dá para você viver o seu propósito se não tiver pessoas do seu lado, porque você não vai conseguir. Por isso que eu, Eberson, quando eu caminho nessa igreja, de um lado, tem alguém que vai me segurar agora de verdade. E atrás de mim também tem alguém que, se eu vou banhar para trás, vai me segurar. E se eu quiser para frente, também vai me segurar. Porque é isso que é os 5 ministérios do reino de Deus. É por isso que Deus escolheu profetas, pastores, mestres, evangelistas e apóstolos. Porque não existe glória para homem na igreja, só para Jesus. O que me faz ser um pastor que segue Jesus e não vou desanimar, não vou desistir, sabe o que é certeza? Não é meu discurso para você, meu irmão, mas é que ao meu lado tem pessoas, homens de Deus orando por mim, e eu só estou pregando aqui nesse culto, porque esses homens estão do meu lado, cuidando para que tudo aconteça. Então a gente caminha junto, com o nosso propósito. E quando eu quero cair para um lado, alguém me levanta. Quando eu quero cair para o outro, alguém me levanta. Porque Deus faz isso com a gente, nós somos uma família. Você não está vivendo o seu propósito porque você está sozinho demais. Mas essa noite eu te apresento a Igreja Vitória. Uma igreja de pessoas imperfeitas, que amam um Deus que é perfeito. E você não vai mais caminhar sozinho. Você não vai mais ficar sozinho. Você não está sozinho. Aleluia! Todas as pessoas que caíram em pecado na vida, antes de caírem no pecado, já caíram na solidão. Porque estar sozinho, achando que a gente consegue dar conta, é a pior mentira do diabo. Nós precisamos um dos outros. Não dá para seguir Jesus sem querer estar perto das pessoas que também estão seguindo a Ele. Não dá para seguir Jesus sozinho. Não dá para carregar a cruz sozinho, irmão. Eu sei que a cruz é minha, é o meu propósito. Mas o Iago tem o dele, o Wagner tem o dele, o Marlos tem o dele, o Johnny tem o dele. Todos nós temos o nosso propósito, todos nós temos a nossa cruz. Mas a Bíblia não diz que a gente precisa fazer isso sozinho. Nós precisamos caminhar juntos. Caminhar juntos. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas talvez você tenha estado sozinho demais, achando que vai dar conta e você não vai, irmão. O seu propósito só tem sentido se for para alguém. O seu propósito só faz sentido se for para abençoar a vida de alguém. Por isso que eu amo essa igreja. Por isso que eu amo cada voluntário. Eu sou grato a Deus por cada pessoa que serve. Toda vez que um telão falha, toda vez que o microfone falha, muitas pessoas olham para mim para ver minha reação. E sabe, de verdade, eu queria muito ser aquele cara bravo que humilha as pessoas que servem na igreja. Mas eu não sou esse cara. Porque eu sei que 4 horas da tarde estava todo mundo aqui, a gente estava aqui ajudando, arrumando as coisas, arrumando as cadeiras. É uma família, irmão. E algumas vezes as coisas vão fugir do nosso plano. Mas nada foge do plano de Deus. Algumas coisas podem falhar na sua vida, mas Deus não falha. Algumas coisas podem ser silenciadas na sua voz, mas não na voz de Deus. Porque Ele tem a voz que acalma tempestades. Por isso, vão de 2 em 2, para que quando um cair, o outro levante. E de 2 em 2, fazei discípulos, pegue a sua cruz, siga Jesus. O seu propósito não é para você ficar rico, irmão. O seu propósito é para abençoar alguém que está do seu lado. Seguir Jesus é isso, é saber que o caminho de Jesus é a cruz. Só que a cruz não é a sentença de morte. A cruz não foi a punição e o castigo de Deus para a humanidade. A cruz foi o maior ato de amor que a história já viu. Um Deus que se fez homem. O Deus que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A cruz foi o maior ato de amor que a história já viu. Pegar a cruz é você saber: agora eu vou viver uma vida em amor. Agora eu vou demonstrar Jesus em amor e graça. Agora eu vou pegar a minha cruz e vou gritar para essa cidade que a graça de Cristo é a única capaz de amassar o pecado e amassar Satanás. A graça de Cristo é a única capaz de fazer pessoas imperfeitas, pessoas improváveis, pessoas culpadas, pessoas pecadoras, em pessoas salvas, remidas e lavadas pelo sangue de Cristo. É a cruz de Cristo que dá novos destinos. É a cruz de Cristo que dá uma nova história. É a cruz de Cristo que pegou o Emerson e transformou no homem de Deus. É a cruz de Cristo que pegou o órfão e fez um evangelista. É a cruz de Cristo que pegou outro pecador e fez um homem do Senhor. É a cruz de Cristo que pegou homens e mulheres e transformou em uma nova vida, porque Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Jesus pode fazer. Pegar a cruz e seguir Jesus, irmão, de verdade. Eu não sei como você enxergou esse versículo. Talvez você enxergava assim, como um fardo, como algo ruim, como a morte. Mas o que eu percebo é que primeiro é morrer. Antes de pegar a cruz, você precisa negar a si mesmo. Pegar a cruz é você assumir de verdade o chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado que Deus tem para você. Pegar a nossa cruz é descobrir em Jesus que aquilo que eu pensava ser fim, na verdade era o começo. Sabe, eu amo pegar a minha cruz todos os dias. Eu amo pegar a minha cruz, e pegar a minha cruz é ser um bom pai. Sabe, eu já neguei a mim mesmo. Então eu sigo Jesus, eu preciso pegar a minha cruz e ser um bom pai. Porque é o meu propósito. Eu preciso pegar a minha cruz e ser um bom marido. E às vezes a cruz vai estar um pouco pesada, mas alguém vai estar do meu lado e vai olhar para mim e falar assim: cara, não faz isso. Respeita a tua mulher, cara. Cuida bem dos seus filhos, cara. Pegar a minha cruz é eu entender que meu propósito não é ser famoso, irmão, mas é fazer Jesus famoso. Pegar a minha cruz é eu entender que quando eu sou um bom trabalhador, eu glorifico ao Senhor. Quando eu sou um bom empresário, quando eu sou um bom funcionário, quando eu sou um bom patrão, em cada ato da minha vida eu estou seguindo a Cristo, então eu estou sendo o melhor que eu posso em Jesus. É desfrutar da vida que Ele conquistou na cruz por nós. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus, porque talvez você viveu a sua vida inteira achando que pegar a cruz era morrer no lugar de Jesus. Você não precisa fazer isso, cara. Ele já morreu no nosso lugar. E a morte de Cristo por nós pagou a dívida. Então pegar a cruz e seguir Jesus é eu entender que aquela cruz que Ele morreu é a mesma cruz que me fez viver. Aquela cruz que Ele sofreu é a mesma cruz que me dá vida em abundância. Estão comigo essa noite em nome de Jesus? Deus te trouxe nesse culto para te falar que sua vida está muito normal. A gente consegue fazer uma cruz? Consegue fazer uma cruz? Fica aqui. Dois aqui.
Estou fazendo um teatro do nada. Passa atrás, Marlos. Obrigado. Todas as vezes que eu olho para a cruz de Cristo, e eu vejo a minha do lado, eu descubro algo, irmão. Que a religião diz para mim: faça tudo para merecer Jesus. Faça tudo para merecer a igreja. Mas Jesus me diz: você não precisa fazer mais nada, porque eu já fiz tudo por você. Então pegar a minha cruz, e essa noite, essa mensagem é para mim e para você, é para que você saia desse culto com uma certeza, irmão. Você quer seguir Jesus? Então pegue a sua cruz, pegue o seu chamado, pegue a sua missão, pegue a unção que Deus colocou sobre você e caminhe sobre essa cidade. E fale para quem puder, fale para quem chegar perto de você: Jesus está vivo. Hoje falei com Ele, Ele é real, Ele é muito mais do que uma religião. Não é por obras, não é para que você mereça, mas é porque nós não merecemos, que Ele nos encontrou. Pegar a cruz de Cristo e seguir Jesus é eu entender que a cruz que Ele morreu não é a mesma cruz que eu vou morrer, porque eu já morri com Ele. A minha cruz agora é outra, é a cruz que Ele colocou para mim, para que eu viva o meu chamado e o meu propósito. E esse propósito não é aliançado com o mundo, porque o mundo diz para eu ficar pregado na cruz lá, para eu ficar morto lá, paralisado lá, porque é isso que o diabo achou que ia fazer com Jesus. Mas a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que está em nossas vidas. Então a minha cruz me espera, mas não é para a morte, é para a vida. A minha cruz espera, mas não é para eu viver uma vida triste, mas é para eu viver uma vida abundante em Cristo. E essa vida eu sou satisfeito nele. Nada desse mundo me satisfaz, só Jesus Cristo. E é por isso que eu sigo Jesus, é por isso que eu continuo com Ele, porque Ele é a minha maior, o meu maior tesouro, o meu maior prazer. Eu não troco a presença dEle por nada nesse mundo, nem pela cerveja, nem pelos pecados. Nada é igual à presença de Jesus que Ele me deu através da cruz. Nada é igual à presença de Cristo. Nada é igual àquele que rasgou o véu, aquele que fez um novo caminho e me deu acesso à sala do Pai. Aleluia! Eu posso gritar até amanhã se você quiser, para chacoalhar seu espírito, para que você entenda. Para de seguir os outros. Para de seguir religião. Para de seguir pessoas em que você depositou sua confiança, porque todas elas vão errar. E volta os seus olhos para Jesus. Volta os seus olhos para Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Que bom que você veio nesse culto, irmão. Que bom que você está aqui hoje, porque Jesus, Ele estava te esperando nesse lugar. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado dias de fugir do chamado como Jonas fugiu. Você que tem enfrentado dias de desistir do propósito, porque a religião feriu seu coração. Deus está te chamando para você seguir Ele de novo. Deus está te chamando para você pegar a sua cruz e seguir Jesus, irmão. E nenhuma renúncia vai me impedir de amar cada vez mais Jesus. Porque como Paulo nós dizemos, todas as coisas consideramos como esterco. Nenhuma delas se compara a Jesus.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos hoje. E declaramos, Senhor, que apesar das nossas fraquezas, o Senhor é forte. Declaramos, Jesus, que apesar dos nossos erros, o Senhor nunca erra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que essa noite a gente possa voltar os nossos olhos para Ti. E que toda religiosidade, Deus, que todo sofisma mental, que todo mau conceito acerca da Sua graça caia por terra em nome de Jesus. Mas que a gente descubra em Ti a alegria que é pegar a nossa cruz e seguir a Ti. A alegria que é pegar os nossos fardos tão pesados e colocar sobre os Seus ombros e pegar o Seu que é leve. A alegria que é morrer para a nossa vida e renascer para Ti, Jesus. Nós queremos renascer essa noite, Pai. Onde tiver um coração essa noite, ó Pai, que precisava renascer, que renasça. Eu profetizo novos maridos, cheios da graça do Senhor, renovados. Eu declaro em nome de Jesus, esposas com uma nova graça do Senhor, com uma nova força, com um novo amor, com um novo coração. Senhor, em nome de Jesus eu declaro, ó Pai, que nós pais sejamos melhores, mais amorosos, mais sábios. Que a gente possa expressar o caráter de Cristo, o caráter de Deus, Pai. Que nós, mãe, possamos ser realmente a expressão da graça do amor de Cristo. Mães que não desistem dos filhos, mães que continuam orando pelos filhos, profetizando sobre os filhos. Mães de joelhos que fazem com que os filhos fiquem em pé. Senhor, em nome de Jesus, que a gente se torne não parecido conosco mesmo, mas que cada dia mais a gente se pareça com Cristo. Que cada dia mais a gente pareça e seja a expressão de quem Cristo é. Nós não queremos seguir Jesus da boca para fora, mas nós queremos que as nossas ações sejam a nossa voz. Que as nossas ações preguem um evangelho muito mais lindo do que qualquer palavra que a gente possa dizer. Nós queremos seguir a Cristo. Nós queremos seguir a Cristo. Eu quero te dar uns minutinhos, irmão, para você fazer essa oração a Jesus.